No primeiro livro de Reis, capítulo 22, a Bíblia vai nos falar a respeito de um homem chamado Micaías, um homem de muito valor, pois ele era um profeta que não se vendia. Ele não entregava profecias que o rei Acabe queria que os profetas falassem para agradar o seu ego. Tanto que Micaías ele era um homem excluído. Quando Josafá foi ter com o rei Acabe, lá na terra de Israel, eles se ajuntaram para uma guerra contra os sírios. E o rei Josafá ele disse assim para Acabe: vamos consultar ao Senhor. E o rei Acabe tinha mais ou menos uns 400 profetas, e todos eles profetizaram: pode ir para a guerra, porque voltarás em paz e com segurança. Mas o rei Josafá, ele não ficou contente com aquelas profecias e falou para o rei de Israel: não tem mais nenhum profeta aqui? E aí o rei Acabe diz: tem um aqui, mas ele só profetiza mal a respeito de mim. E aí nós estamos falando do profeta Micaías. Micaías ele era um profeta que ele falava aquilo que Deus mandava. Ele era tipo, se fosse traduzir para os dias atuais, ele seria um pregador que prega aquilo que a Bíblia manda ser pregado. Ele não é uma pessoa que se vende por um cachê e troca a mensagem de Deus. E aí Josafá disse: não, vamos falar com ele, traga ele aqui. E ele foi levado à presença dos dois reis e profetizou que não era bom que eles fossem para aquela guerra. Se você ler no capítulo 22, você vai ver que Deus estava usando o profeta Micaías para dar um livramento para eles. Mas eles preferiram acreditar nas mentiras dos outros profetas. E aí foram para a guerra e infelizmente foi um desastre. O rei Acabe morreu na guerra e o rei Josafá quase perdeu sua vida também. Tudo porque não ouviram a voz de Deus através do profeta Micaías. E é o que está acontecendo nessa nossa geração. Muitos estão perecendo por não ouvirem as palavras verdadeiras de profetas que vêm de Deus. Muitos pregadores pregam o evangelho com verdade e sinceridade, mas note que eles não estão muito em evidência, porque não são convidados para pregar em igrejas. Os que são muito convidados para pregar nas igrejas são aqueles que recebem cachês altos e que pregam aquilo que os pastores mercenários mandam. Então tome cuidado, saiba diferenciar um profeta verdadeiro de um profeta falso. Micaías ele foi um grande profeta diante de Deus. Mesmo diante de dois reis, ele profetizou aquilo que Deus mandou. É o que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida. Vivemos segundo a vontade de Deus, não importa na presença de quem estejamos, mas devemos viver conforme a vontade de Deus.